Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser o nosso Tira Dúvida, fazendo uma reflexão no texto que a gente já fez o estudo. Vamos pegar o seu material e vamos recuperar o nosso conhecimento. O nosso gênero tirinha, lembra? Aquele que a gente já realizou o estudo com o nosso personagem Chico Bento. E você lembra qual foi o assunto do nosso gênero textual? As variações linguísticas. Você lembra? Eu sei que você já sabe muita coisa sobre os gêneros tirinha e quadrinho. Que você já sabe qual a diferença da história em quadrinhos e a história em tirinhas. Mas o que a professora quer com a nossa aula de hoje? Ela quer saber qual foi o conhecimento adquirido com a leitura do nosso gênero tirinhas, com o personagem Chico Bento, e o assunto, as variações linguísticas. Diz para mim o que é que você sabe sobre variações linguísticas. Legal, isso mesmo, é o falar rural e o falar urbano, de um grupo de pessoas, né? E esse falar precisa de respeito. Então, agora a gente vai fazer esse estudo recuperando o conhecimento. Já sabemos muita coisa sobre as variações linguísticas, não é? E que esse falar rural e esse falar urbano, ele faz parte, né, dessas características linguísticas e desses diferentes grupos regionais e também dessas diferentes camadas sociais. E o nosso personagem, Chico Bento, representou muito bem essa fala e essa linguagem e essas características rurais. Agora eu vou compartilhar com você o texto e você vai acompanhar comigo, tá? Cada cena do nosso texto. E vamos compreender o que é que o texto diz para a gente e o que é que eu quero com essa atividade de hoje. Eu quero que você faça a leitura, a escrita e a compreensão. O que é que o texto está falando para nós e o que é que ele quer que a gente reflita sobre essas características dessas variações. A professora tem um desafio bacana com essa atividade de hoje, tirar a dúvida e fazer uma reflexão ortográfica, a escrita dentro dessas variações linguísticas, agora trazendo para uma relação de linguagem formal, que é o falar urbano, com a escrita ortográfica das palavras. Eu vou compartilhar com você o nosso texto. Legal, isso mesmo. Olha só que bacana, tá? Então, agora a gente já tem o nosso gênero tirinha. Agora eu quero que você observe na primeira cena, a segunda e a terceira e a quarta, e diz para mim, onde é que acontece essa cena? Consegue descobrir? Quem são os personagens dessa história? Isso mesmo. Quais os elementos da gramática que eu consigo observar nesse gênero? Tem um ponto de exclamação? Tem ponto de interrogação? Isso. Agora, observa também nessa cena qual é o alimento oferecido a Chico Bento. Será que esse alimento, a gente já fez algum estudo sobre ele? Sim, nós estamos falando sobre o milho. E a gente já realizou esse estudo, não é? Sobre o milho. A gente já tem um conhecimento sobre a importância desse alimento, tanto para pessoas quanto para animais.
E lá no texto tem bem claro isso. A segunda atividade, que também é um tira-dúvida, está trazendo uma recuperação desse conhecimento, a curiosidade sobre o milho. Também a gente já realizou o estudo, não é, sobre o milho e os alimentos à base de milho. E olha só, qual é o alimento que a mãe do Chico Bento está oferecendo para ele? Vamos à escuta? Primeira fala, olha para esse balão. A fala, o rabicho está vindo para a mãe. Quem fala? A mãe. Ela diz o quê? Milho cozido. Segunda cena, ela já vem aqui, ó, com outro alimento e ela diz pamonha. Na terceira cena, ela diz curau. Na última cena, o Chico Bento está aí, ó, pensativo. E ele está se questionando, fazendo o quê para nós? Sim, ele está fazendo uma pergunta. E o que é que me faz entender, tá? Nesse balão aqui, o que leva a gente a entender que o Chico Bento está fazendo uma pergunta? Sim, este ponto de interrogação, ó. Vamos ouvir? Escuta o que Chico Bento está falando. Não entendo por que a mãe a resolveu fazer só esse tipo de comida. Vamos observar aqui, por isso que a gente está fazendo esse momento reflexivo, respeitando as variações linguísticas, que é o falar rural e o falar urbano, mas a gente vai trazer essa atividade para fazer aqui uma reflexão ortográfica da nossa gramática para uma linguagem e uma variação de linguagem de escrita na forma norma culta, que é esse falar urbano. Então, o nosso desafio é a palavra mio, vamos focar aqui, ó, palavra mio, vamos ver a palavra num, entendo, pro quê, a resolveu, esse fazer com acento circunflexo, esse de com i e esse comida com u. Vamos agora ao nosso desafio da ortografia? Sim. Agora você vai fazer agora essa escrita no seu caderno e a professora vai compartilhar aqui uma tela, tá? Eu chamo essa tela de o meu caderno. E você vai compartilhar com a professora. Legal? Aqui, ó. Isso. Aqui nós vamos fazer a ortografia como combinamos. Lembra qual é a primeira palavra? Milho. Vamos ao reconhecimento do som da sílaba e vamos também ao reconhecimento da palavra. Milho. Segunda palavra que ela usa lá no texto é a palavra comida, não é? Cozido, a palavra cozido. Cozido. Isso, permanece cozido. Próxima palavra é pá, olha o som, pá, mo, nha. Permanece pamonha. Vamos à terceira cena. Curau, curau. Também permanece. Agora a gente vai focar na última cena. O que diz a última cena é a fala de quem? Do Chico Bento. Olha o que ele diz. Num. Então, a gente vai, no lugar do num, vai ser não.
Olha o som. Não. Entendo. Vai ficar entendo. Pro que? Vai ficar por separado, certo? Que a mãe permanece a mãe. Isso. A resolveu. Vai ficar resolveu. Só, tá? Permanece o só. Resolveu fazer. Aqui a gente vai colocar a primeira palavra fazer, aqui, ó, fazer. Você lembra que estava lá o fazer com o acento circunflexo no E? Mas ó, vamos ver o som? Fazer, com R. Ok. Aqui, então, fazer. Aí vem a palavra só, permanece o só. Esse, permanece o esse. Aí vem a palavra tipo, permanece o tipo. Lembra do de? Aí fica de, o E com som de I, e lá estava o I. Aí agora, comida. Aí agora vem, estava comida, fica comida. Então, era essa reflexão que precisava ser feita com esse texto e com esse gênero para a gente fazer o registro aí no nosso caderno. Legal? Agora eu quero que você faça a leitura bem bacana, fazendo reconhecimento do som da sílaba e da palavra. Milho cozido, pamonha, curau, não entendo por quê. Esse porquê separado, sim, porque está fazendo uma pergunta. A mãe resolveu fazer só esse tipo de comida. Bacana? Agora faz o registro no seu caderno, porque agora a gente vai para o segundo desafio, que é a segunda atividade, que você também tem aí no seu caderno. Registra, eu sei que você já fez o registro no caderno, e agora a professora vai para a segunda atividade. Bacana? Isso mesmo! Agora que a gente já fechou o nosso tira-dúvida do primeiro gênero, tirinhas, agora a gente vai para a segunda atividade. Eu vou dar um tempinho para que você possa pegar o seu material. Você tem essa atividade no seu caderno, porque a gente já realizou esse estudo. E o momento é compartilhar esse tira-dúvida. A gente vai agora, tá? Fechar essa parte. Isso. O que eu quero com você? Quero compartilhar, tá? Esse momento. E nesse momento aqui, a gente vai voltar para o texto. E nesse texto, você tem ele aí no seu caderno, porque a gente já realizou esse estudo. Vamos lá? Isso. Vamos ampliar. Tudo bem, pessoal? Está todo mundo com o seu texto? Legal! Agora aqui a gente vai ter o segundo texto, que é uma atividade problematizadora. E esse texto, ele está em forma de tabela. O que é uma tabela? A gente também já realizou esse estudo. E a tabela ela está dividida em colunas e linhas. Vamos agora fazer a observação.
primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, o texto, eu tenho uma tabela com 3 colunas. Vamos ver o que diz a primeira coluna e a primeira linha. Ó, eu tenho uma linha, 2, 3, 4. Então, essa tabela, na primeira linha, ela tem aqui, ó, a primeira coluna e a primeira linha, frases. Segunda coluna, textos. Terceira coluna, cálculos. Então, qual será o nosso desafio? É fazer esse tira-dúvida e construir esse conhecimento a partir da leitura da frase, entender o que é que essa frase está nos dizendo. Vamos aqui na segunda coluna. A gente tem um texto e a gente precisa compreender o que diz o texto e o que ele quer que a gente faça. E na terceira coluna, a gente vai ter os cálculos que precisa ser realizado a partir da compreensão do texto. Vamos ao primeiro desafio e ao primeiro texto. Lembra que eu falei que esta atividade ela está relacionada com a atividade e o gênero da tirinha do Chico Bento? Sim, por quê? Olha o que ele está trazendo aqui, ó, a frase. O milho é o gerador de alimentos para casas e para a ração animal. Tem tudo a ver, não é, gente? Vamos ver o que diz o texto. O fazendeiro o vaqueiro, tá? Ó, o vaqueiro da fazenda Felicidade usa 250 quilos de milho por semana para alimentar o gado. O que que ele quer com esse texto? Ele quer isso, ó. Ele quer que a gente faça essa compreensão. Ele quer saber quantos quilos ele quem? O vaqueiro. O vaqueiro, ele quer saber quantos quilos ele usa ou ele usará em 3 semanas. Então, o nosso desafio agora é fazer aqui, ó, a compreensão dessa frase, desse texto, e resolver a situação problematizadora, que é o problema. Para isso, eu vou fazer cálculos, eu vou fazer aquelas contas. E o que é que ele diz aqui? Ele diz que eu posso apresentar essa estratégia de cálculo aqui, eu posso representar pela ideia da adição, posso apresentar pela ideia da multiplicação e por desenho. Então, eu vou usar lá o meu quadro e você vai usar aí o seu caderno e nós vamos para o primeiro desafio. Legal? Vamos lá? Eu vou compartilhar com você aqui, ó, a primeira tabela. Então, agora nós vamos já para o primeiro desafio. Você lembra qual foi o primeiro desafio? Sim, a gente vai fazer pela ideia da adição. Eu tenho quanto? Ele falou em quantidade de milho, e você lembra qual foi? Sim, 250. 250 quilos de milho. Vamos fazer pela ideia da adição, que é 3 semanas. Então, eu já tenho aqui a primeira semana, certo? Agora, eu já vou para a segunda semana e agora eu já vou para a terceira semana. Agora, eu já tenho aqui as 3 semanas. Por isso que a ideia é da adição, de parcelas iguais. Então, aqui eu vou colocar o sinal de mais e a gente passa a linha. Nesse primeiro momento, a gente já vai começar a fazer a nossa adição. Lembrando, inicia pela unidade.
0 mais 0, quanto é que você vai ter? Você vai ter 0. Agora eu vou para a segunda ordem, que é a dezena. Vamos fazer a ideia de juntar. Quanto é? Adicionar. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Agora você já sabe como se escreve 15? Sim, o 1 e o 5. Eu posso pegar esse número 15 inteiro e trazer para colocar aqui na resposta? Você acha que eu já posso colocar o 15 inteiro aqui? Não, a gente já viu essa estratégia, é isso? Então, o que é que a gente faz? Legal, isso mesmo, dá um corte aqui, ó, corta no meio aqui, ó, corta. E o que é que eu faço? Eu pego o 5 e trago ele para a dezena. Isso mesmo. Agora eu já tenho. E o que é que eu faço com esse número 1? Eu deixo ele na reserva para juntar com o 2. Por quê? Porque eu estou trabalhando a adição. E agora eu vou para a centena. 2, vamos lá comigo. 1, trago 1. Vamos trazer esse 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Então, eu vou escrever aqui o 7. E agora? Qual foi a quantidade de milho, tá, que ele conseguiu? E essa quantidade de milho é a quantidade que ele queria saber. Durante 3 semanas, ele vai usar 750 quilos de milho. Legal, não é? Aí agora você vai pegar esta ideia e esta estratégia e você vai levar lá para o seu texto. Escreve lá que eu vou esperar. Legal, agora nós vamos, tá? Isso. Aqui você fez a sua primeira ideia. Agora nós vamos fazer a segunda estratégia. Você lembra qual foi a segunda estratégia? Sim, fazer essa mesma quantidade a partir da multiplicação. Para isso, você vai precisar usar a nossa fonte de pesquisa. Lembra da nossa tabuada? Pega ela aí. Sabe qual vai ser a tabuada que você vai usar? Se você vai fazer a quantidade de 250, né? A quantidade de 250 quilos, para multiplicar por 3, qual é a tabuada? Sim, isso mesmo, a sua tabuada de 3. Coloca ela aí do lado e ela vai ser a nossa fonte de pesquisa. Legal! Essa vai ser a pegada para a gente resolver a nossa atividade. Agora, você vai usar o sinal da multiplicação e vai passar a linha. E agora a gente vai começar a fazer a resolução do cálculo. Vamos começar. Tá com a pesquisa? Já tá com a sua tabuada? Bacana! Então, olha só. 3 vezes o 0. Quanto é que dá 3 vezes 0? Você já sabe? Já olhou aí? Legal, 0. E agora? Quanto é que você vai encontrar? 3 vezes 5. Já encontrou na sua tabuada? Qual foi a resposta? Ah, você disse o quê? 15. Legal, isso mesmo, 15. E agora, eu posso pegar esse 15 e trazer inteiro para cá? Não, muito bem. O que é que eu faço? Eu vou cortar, isso. E quando eu passo esse corte aqui, quem é que eu trago para cá? O 5, isso mesmo. Olha como você já sabe muita coisa. Bacana. E agora, o que é que eu faço com esse 1?
Deixo na reserva. Isso. E agora? Eu vou para a tabuada novamente. Vai aí na sua pesquisa. Lê comigo. 3 vezes 2. Quanto é que deu 3 vezes 2? 6. Isso. Lembra que tem um aqui? Então, 3 vezes 2, 6. Mais um, 7. Agora a gente vai colocar o 7. E aí o que aconteceu? Eu já encontrei a resposta. Isso, legal. Então, agora a gente já tem o resultado. Apago 1, que ele já entrou. Qual é a quantidade de milho que esse vaqueiro vai usar durante as 3 semanas? 700, vamos lá? 750 quilos de milho. A gente já fez pelas duas estratégias. Bacana? Agora a gente vai, registra aí lá no seu texto. Eu sei que você já fez. Vamos lá? Agora nós vamos para a terceira, tá? O terceiro desafio. Aqui, voltando para a nossa tabela. Legal? Isso mesmo. Agora nós vamos aqui, ó. Agora a gente vai para essa frase. O que diz a frase? A produção de milho no Brasil. Vamos ver o que diz o texto? O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo. Em 2020 e 2021, foi produzido 104 milhões de toneladas de milho, muito milho, não é? Esse é o nosso país. O que ele quer saber? Com esse texto, ele quer saber qual o total dessa produção. Ele quer saber, com o ano de 2020 e 2021, qual foi a quantidade de milho produzido. Vamos fazer de novo, tá? Você vai trazer para essa coluna o seu desafio. Eu vou usar lá o quadro e você usa o seu caderno. Vamos comigo? Lembrando a quantidade de milho e o ano 2000. Se ele fala que é 2020 e 2021, vamos fazer aí o quê? Nós vamos fazer pela ideia da adição, sim, e pela ideia da multiplicação. Vamos usar as duas estratégias. Legal? Ok. Vamos lá. Nós vamos fazer agora pelas duas estratégias. Nessa primeira estratégia, eu vou usar com você, eu vou querer usar agora com você aquela tabela, aquele quadro, e você usa o seu caderno. Ok. Vamos lá? Eu vou agora, tá? Construir com você. Você lembra qual foi? Vamos fazer primeiro pela ideia da adição? Qual é o primeiro? O valor 104. Eu tenho o mês de já tem um ano. O ano de 2020 foi 104. Agora eu vou para o 2021. 2021 também foi quanto? 104. Agora eu vou colocar o sinal de mais, porque a ideia é a adição. E agora a gente vai começar o desafio respondendo o cálculo. Começa sempre pela unidade. 4 mais 4. Quanto é 4 mais 4? 8. Isso. Agora, vamos para a dezena. Quanto é 0 mais 0? 0. E agora, vamos para a centena. Quanto é 1 mais 1? 2. Qual é o resultado? Você já consegue fazer essa leitura? Então, a gente tem aqui, 208 milhões, sabe de quê? De toneladas de milho. É muito milho, é muito alimento. Legal? Registra lá no seu texto. Agora nós vamos
limpar aqui, porque eu vou fazer a segunda estratégia. E agora, nessa segunda estratégia, nós vamos fazer pela ideia de quê? Da multiplicação. Vamos lá. Agora a gente vai usar o mesmo 104, não é isso? 104. E agora, se eu falo que é 2020 e 2021, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 2. Então, a minha multiplicação será por 2. Vai lá na sua fonte de pesquisa, que é a sua tabuada, e agora a gente vai multiplicar por 2. Legal? Sim, isso mesmo. Já pegou sua tabuada? Agora faz esse desenho aí, ó. Faz esse registro. 102 multiplicado por 2. Já registrou? Agora vamos aos cálculos. A leitura é 2 vezes 4. Quanto é 2 vezes 4? Já olhou na tabuada? Isso, 8. E agora? Quanto é 2 vezes 0? Legal, 0. E agora, continuando na sua pesquisa, com a sua tabuada aí do lado, que é essa pegada do conhecimento. 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? 2. E agora a gente chegou ao final da nossa multiplicação. 202. 202 é o resultado. Então, são 208 milhões de toneladas de milho. A palavra milhões de quê? De toneladas de milho. É essa quantidade de milho que conseguiu ter essa produção de 2020 a 2021. Bacana, muito milho, não é? Agora nós vamos para o nosso terceiro texto, terceiro desafio dessa atividade. Legal? Faz o registro aí no seu texto. Agora vamos para o terceiro texto. Olha só, o que diz o terceiro texto? Vamos à primeira coluna, a frase, o plantio de milho. Agora o texto diz o seguinte, acompanha com a professora a escuta do texto. O milho é um dos produtos mais produzidos no Brasil. Um agricultor, ele lança 13 sementes de milho em 5 canteiros. Qual será a quantidade de pé de milho nascido? Olha o que ele quer que a gente faça. Aqui, ó, nessa parte, você vai fazer o registro. Olha que bacana. Esse texto aqui, ele vai dar a nós a oportunidade de fazer as 3 estratégias. Eu posso fazer pela ideia da adição, eu posso fazer pela ideia da multiplicação e posso fazer pela ideia do desenho. Olha que bacana. Eu sei que você vai fazer aí no capricho. Vamos lá? Caderno e fazendo a tarefa. Eu vou lá para a minha lousa, tá bom? Então, eu vou agora para o momento da nossa lousa. Olha o que eu vou fazer com você. Eu vou compartilhar agora aqui. Vamos comigo. Vamos fazer primeiro a ideia da adição? Legal? Vamos fazer primeiro pela ideia da adição. Você lembra quantas sementes ele disse? 13. Então, vou fazer a ideia da adição de parcelas iguais. Imagina que eu já tenho 13 sementes plantadas no primeiro canteiro. Agora, eu vou para o segundo canteiro. Eu joguei mais 13. Agora, eu vou para o terceiro canteiro. Eu jogo mais 13.
Vou para o quarto canteiro. Eu vou jogar mais 13. E agora eu vou para o último canteiro e jogo mais 13. Agora, gente, olha só. Tá vendo a ideia da adição? Eu tenho 13, 13, 13, 13, 13. Eu tenho 5 ideias de 13. Agora eu vou colocar aqui o sinal da adição e vamos passar aquela linha. Legal? Isso mesmo. O que acontece? Agora que você já sabe, tá? Que essa aqui é a ideia. Só organizando aqui um pouquinho, que eu sei que você também vai organizar aí no seu caderno e vai ficar bem bacana essa ideia. Vamos começar pela adição. E vamos começar pela unidade. A ideia da adição de parcelas iguais. Eu tenho aqui. Imagina que eu tenho 5 canteiros de 13 sementes. Então, eu tenho aqui. Vamos lá? Quanto é 3 mais 3? 6. Mais 3. 9. Mais 3. 12. Mais 3. 15. Eu posso colocar o 15 completo? Como se escreve 15? Você lembra como se escreve 15? Isso! Qual é a dica? Você vai cortar, não é isso? Ó, dá um corte e o 5 eu trago, tá? Eu trago 5 para a unidade. 5. E o que é que eu faço com esse 1? Eu deixo ele na reserva para juntar, ó. Eu vou juntar aqui, ó, com esse 1 daqui. Então, eu digo 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, qual foi o resultado? Olha só, pessoal, quantos pés de milho vai nascer nesses canteiros? 65 pés de milho. É muito milho, não é? Imagina, cada pé de milho desse, botando uma quantidade de espigas. Por isso, aquela quantidade lá de milhões e milhões de toneladas de milho. Agora, vamos para a segunda estratégia. Na segunda estratégia, a gente vai fazer pela multiplicação. É isso? Sim. Então, eu sei que eu tenho aqui 13 sementes. E essas 13 sementes, elas vão ser colocadas em quantos canteiros mesmo, que eu não lembro? Ah, isso mesmo, em 5 canteiros. E aí, qual vai ser agora a nossa fonte de pesquisa da tabuada? Legal, isso mesmo, a tabuada de 5. Pega ela e coloca aí do seu lado, porque essa vai ser a nossa fonte de pesquisa para resolver o desafio. Pegou? Já está com ela? Bacana. Então, vamos lá. Agora você coloca o sinal da multiplicação e agora você vai traçar aquela linha, não é isso? Vamos lá? Agora, juntos, vamos fazer o nosso momento com a multiplicação de 5. Quanto é 5 vezes 3? Observa aí na sua pesquisa. Isso. Quanto foi que você encontrou? 15. Legal, isso mesmo. Eu posso colocar esse 15 inteiro aqui? Ouvi você dizer? Não, isso mesmo, é. 15, não pode. Quem é que eu deixo aqui? Ah, dá o corte e eu trago 5. Legal, aqui vem o 5. Agora eu coloco 5. O que é que eu faço com esse 1 que sobrou? Ah, você disse deixa na reserva. Isso mesmo, bacana. Olha que você está sabendo muita coisa.
Agora eu vou para o 5 multiplicando com 1. Vamos lá, leitura. 5 vezes 1. Já pesquisou? Quanto é 5 vezes 1? 5 mais 1. 6. E agora você já encontrou a resposta. Qual é a quantidade de pés de milho? 65. O que eu faço com esse 1 que sobrou? Apaga, porque ele já entrou na quantidade. Legal! 65 pés de milho. Olha, agora registra aí no seu texto. Fechou? Não, a gente ainda não acabou. Lembra que falta ainda a última estratégia? Qual é a última estratégia? O desenho. Eu sei que você vai fazer bacana. Então, vamos agora à última estratégia. Qual é a última estratégia? O desenho. Você vai fazer aí bem bacana esse desenho junto do seu texto. Você lembra quantos canteiros eu tenho que fazer? Sim, legal. Um canteiro, já fiz um. 2, vamos colocar aqui 3, e agora mais um canteiro, 4, e agora vamos para o último canteiro, 5 canteiros. Qual é o nosso desafio agora? Lançar as sementes. Quantas sementes vai ficar nesse canteiro? Isso, vamos lançar, vamos plantar, né? Vamos jogar essa semente aí no canteiro para que ela germine e ela cresça e ela dê essa produção de milho. E agora? Vamos lá, 13, já plantei 13, mais 13, mais 13, mais 13 e mais 13. Agora eu vou ter quantos pés de milho aqui? Isso mesmo, 65 pés de milho, não foi isso? Ah, legal! Agora esse aí é com você. Capricha nos seus pés de milho. Faz aí o desenho bem bacana e faz o registro no seu caderno. Gostaram do momento de hoje? Legal, não foi? Muito conhecimento. Tirou suas dúvidas? Sim, esse era o objetivo das nossas aulas. A professora queria isso, que você consiga aprender a fazer a leitura do texto, a compreender o que é que o texto está dizendo para nós e o que é que esse texto quer que a gente faça com essa atividade. Legal? Na próxima aula, a gente vai ter mais estudo da matemática em texto. E a gente vai aprender muito a ler, entender e a fazer o que o texto está pedindo. Um beijo e até a próxima aula.